nosso caso de hoje, vou contar a história para vocês de irmãos gêmeos, que é uma história muito trágica, um caso realmente muito chocante e que até a polícia ficou surpresa com todas as descobertas que eles fizeram durante a investigação. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo! Os irmãos gêmeos Núbia e Victor Docter nasceram em 26 de maio de 2000, em Spokane, em Washington, filhos de Sandra Docter, uma mulher com problemas de abuso de drogas e álcool. Sua mãe teve 4 filhos antes deles, todos os quais foram tirados dela pelo Departamento de Crianças e Famílias. Núbia nasceu com hiperplasia adrenal congênita, por isso foi recomendado que ela fosse colocada em um lar adotivo, mas ela foi autorizada a ficar com sua mãe biológica, que alegou estar sóbria. Os gêmeos foram retirados dos cuidados da mãe em 2003 e colocados com o pai Victor, mas não ficaram com ele por muito tempo. Em 2004, ele foi acusado de agressão sexual contra uma criança que não estava sob seus cuidados. Logo em seguida, os gêmeos foram colocados em um orfanato e acabaram na casa de George e Carmen Barahona, em Miami, na Flórida. Eles já tinham adotado um menino autista antes. George era dono de uma empresa de controles de pragas e já Carmen cuidava da casa. Poucos meses depois de ser colocados na nova família, uma enfermeira notou que Núbia estava faltando às consultas médicas, porque a família não queria acompanhá-la a tais consultas. Apesar das consultas serem necessárias para controlar a condição contínua de Núbia, a enfermeira recomendou que os Barahonas não tivessem permissão para adotar as crianças, mas nada foi feito. Em 2005, Núbia deu uma declaração grave a uma de suas colegas na escola. Ela disse que seu pai a estava molestando. Não ficou claro se ela estava se referindo ao pai biológico, que ela ainda tinha contato, ou ao pai adotivo. A polícia então investigou. Eles determinaram que ela se referia ao pai biológico e o caso foi encerrado. Então, em 2006, a equipe da escola ligou para a polícia para relatar um grande hematoma no rosto de Núbia, que eles suspeitavam ser abuso infantil. Os Barahonas foram ordenados a levá-la a uma consulta com a equipe de proteção à criança do Departamento de Saúde de Miami, mas levaram uma semana para irem até a consulta. Naquela época, a maioria dos hematomas já havia desaparecido e os médicos concordaram com a afirmação dos Barahonas de que o hematoma era de uma queda. Outras queixas foram apresentadas em 2007. Os funcionários da escola relataram que Núbia estava extremamente magra, estava sempre com fome e tinha um cheiro desagradável. A polícia investigou as alegações, mas foi recebido com insistências dos Barahonas de que a condição de Núbia não era devido a problemas de higiene ou negligência, mas causada por sua condição médica. A polícia aceitou isso e a investigação foi encerrada. Os Barahonas começaram o processo de adoção dos gêmeos em 2008, mas encontraram resistência do tutor dos gêmeos, o Paul Neumann. Eles alegaram que Paul estava operando pelas costas deles, interferindo injustamente em sua tentativa de adoção. Eles alegaram que tinham um conflito com Paul e citaram isso como a razão pela qual ele os estava acusando de negligência. Para impedi-lo de fazer isso, os Barahonas escreveram cartas apelando a pessoas importantes como o então governador Charlie Crist. Nessas cartas, os Barahonas descreveram o cuidado que eles sempre deram aos gêmeos, afirmando que estavam criando seus filhos com amor, como qualquer mãe e pai fariam. Paul foi removido como tutor dos gêmeos sem explicação pouco antes da adoção ser finalizada. Os irmãos foram formalmente adotados em maio de 2009. Em 2010, reclamações semelhantes às de 2007 foram novamente levantadas pelas autoridades escolares, dessa vez acrescentando que Núbia estava perdendo o cabelo. A polícia foi recebida com o mesmo raciocínio dos Barahonas, que tudo isso era causado por sua condição e pela medicação também que ela tomava, e essa investigação foi encerrada mais uma vez.
Às 5 horas da manhã da segunda-feira, 4 de fevereiro de 2011, um guarda notou uma caminhonete Toyota vermelha no acostamento da Interestadual 95, em direção ao norte, em West Palm Beach. Quando a caminhonete estava lá 2 horas e meia depois, ele achou aquilo muito suspeito e chamou a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram o George Barahona, de 53 anos, no chão e Victor, de 10 anos, na cabine do caminhão. Ambos estavam conscientes quando os socorristas chegaram, mas o Victor estava tendo convulsões. Um bombeiro sentiu um cheiro forte ao se aproximar do caminhão e os procedimentos de descontaminação foram iniciados. A caçamba do caminhão estava cheia de recipientes plásticos de produtos químicos, alguns sem rótulo. O caminhão estava marcado com o nome da empresa de extermínio de pragas de George, fazendo com que os investigadores acreditassem que os produtos químicos eram pesticidas. Um recipiente sem rótulo continha algum ácido, fazendo com que os bombeiros se perguntassem por que um exterminador teria tal produto. Policiais estaduais foram enviados até a sede da empresa, mas não conseguiram entrar em contato com ninguém. Investigações posteriores revelaram que Victor estava coberto de ácido e havia tanto ácido na caminhonete que encharcou o carpete e os assentos, tornando o ar ao redor do veículo venenoso. Victor e George foram levados para hospitais separados por causa dos ferimentos. Uma equipe de materiais perigosos da cidade e o Departamento de Proteção Ambiental do estado chegaram à tarde para descontaminar a área. Por volta das 13h45, um dos funcionários que estava separando recipientes de produtos químicos na caçamba do caminhão encontrou um saco de lixo preto. Dentro havia restos humanos. O FBI foi chamado e foi um caso muito delicado, porque eles precisavam descontaminar toda aquela área para chegar até os restos mortais para fazer uma autópsia e saber de quem era. Então foi algo bem complicado mesmo, levou muitas horas até que finalmente eles conseguiram pegar esses restos mortais. Foi feito um exame ali para descobrir de quem era. Por fim, foi revelado que aqueles restos mortais eram da Núbia, da irmã gêmea do Victor. Seu corpo estava muito decomposto e foi muito difícil de identificar, pois havia sido coberto com ácido e outros produtos químicos perigosos. Victor foi inicialmente levado para um hospital vizinho em West Palm Beach. 2 dias depois foi transferido para outro hospital especializado em queimaduras. Ele sofreu graves reações internas à inalação de vapores tóxicos na caminhonete e teve queimaduras químicas em grandes partes do corpo. Os médicos também encontraram ferimentos anteriores do menino, incluindo uma clavícula quebrada, braço quebrado, cicatrizes nas nádegas e abdômen inferior e marcas de corda em ambos os pulsos. Victor foi finalmente liberado em 2 de março e colocado em um lar adotivo. George foi preso por acusações de abuso infantil contra Victor e transferido do hospital para a prisão do condado de Palm Beach em 16 de fevereiro. Enquanto estava sob custódia, ele confessou à polícia que havia ficado chateado com a morte de sua filha e havia dirigido até o condado de Palm Beach com um plano de cometer suicídio ateando fogo em si mesmo. Ele disse que o acostamento da Interestadual 95 foi escolhido porque era um local que ele seria encontrado facilmente. Ele alegou que deu a Victor um punhado de pílulas para dormir e então, com a cabeça do menino em seu colo, despejou gasolina sobre sua própria cabeça. Ele então tentou acender um isqueiro, mas não conseguiu, pois não queria levar Victor com ele. Os investigadores encontraram um recipiente vermelho de gasolina na caminhonete cheio de ácido. Quando questionado pela polícia por que ele não tinha tantas queimaduras óbvias quanto Victor, George disse que a parte do gás deve ter respingado no menino. A polícia concluiu que a versão dos eventos de George não eram consistentes com os ferimentos da criança. Os resultados da autópsia concluíram que Núbia foi agredida até a morte em 11 de fevereiro, um dia em que o oficial da DCF foi investigar uma ligação para sua linha direta de abusos. De acordo com o relatório policial, George supostamente socou e espancou repetidamente Núbia, que gritou e chorou até morrer. Carmen disse aos investigadores que ela e o marido estavam separados há 6 meses, quando na verdade nunca se separaram. Os outros 2 filhos do casal foram retirados da casa e colocados com os pais de Carmen, sendo depois colocados em lares adotivos. Em 10 de fevereiro de 2011, 4 dias antes da caminhonete de George ser encontrada na beira da estrada,
a terapeuta da neta de Carmen, Alessandra, ligou para os funcionários do bem-estar infantil. Alessandra alegou à terapeuta que, enquanto visitava a casa de sua avó, os gêmeos, Núbia e Victor, foram amarrados pelas mãos e pés e obrigados a ficar de pé por horas em uma banheira. Suas mãos eram desamarradas apenas na hora de comer e ela alegou que não tinha permissão para falar com eles quando usava o banheiro. A terapeuta disse que Alessandra se sentiu ameaçada por sua avó para ficar quieta. Carmen disse a Alessandra para não contar às pessoas sobre como os gêmeos eram tratados, porque era um segredo de família. O filho autista de 11 anos do casal, George, também tentou contar a um investigador do DCF sobre esse tal segredo, mas o investigador alegou que Carmen disse-lhe para assistir TV em outro cômodo. Após a descoberta do corpo de Núbia, Alessandra foi retirada dos cuidados de sua mãe e foi colocada aos cuidados do pai. Um funcionário do DCF declarou que Alessandra não deveria mais ficar com sua mãe, porque a mãe não apenas abusou psicologicamente da criança ao expô-la à tortura dos gêmeos, mas também ao ameaçar a criança repetidamente para ficar quieta e encorajá-la a ser cúmplice. O Departamento de Crianças e Família da Flórida foi duramente criticado por sua forma de lidar com o caso dos Barahona. A juíza Cindy Ledman expressou indignação com as ações de Andrea Fleer, uma funcionária do DCF designada ao caso. Na quinta-feira, 10 de fevereiro, Andrea visitou a casa dos Barahona para investigar uma ligação da linha direta de abuso. Mas apesar de não ter feito contato com as crianças, ela relatou que elas estavam seguras. Quando Andrea contou à juíza sobre as tentativas de George, de 11 anos, de alertá-la sobre o abuso na sexta-feira, ela disse que as conversas ocorreram tarde da noite. Andrea foi primeiro colocada em licença administrativa remunerada, depois demitida. Quando questionada sobre como eles puderam ignorar os sinais de abuso de Núbia, como sua perda de cabelo e fome constante, o secretário do DFC afirmou que as condições médicas das crianças complicaram a tomada de decisão de nossos investigadores. Em resposta aos gêmeos terem sido adotados apesar da objeção do seu tutor, Paul Newman, a chefe do programa do Condado de Miami, Sonia Ferrer, disse que o programa fez tudo o que pôde na época, apesar de admitir que Paul tinha preocupações. Ela disse que o juiz que supervisionou a adoção ouviu outras provas e decidiu colocá-las com os Barahonas. Após ser informado de que teria que comparecer a uma audiência sobre uma acusação de abuso infantil, George Barahona tentou se machucar 2 vezes. Primeiro, ele pulou para trás de uma pia em sua cela, caindo de cabeça. Ele foi examinado e declarado competente para comparecer perante um juiz, mas se recusou a cooperar com os advogados e não compareceu à audiência. Na audiência, sua fiança foi fixada em $1 milhão. Carmen Barahona pediu o divórcio de George no final de fevereiro, mas foi presa e acusada de homicídio de 1º grau em 5 de março. Ela foi detida sem fiança. George e Carmen foram indiciados juntos por 18 acusações. Os Barahonas declararam-se inocentes das acusações de homicídio de 1º grau e abuso infantil. O julgamento de George Barahona pelo assassinato de Núbia e pela tentativa de assassinato de Victor estava marcada para começar em 28 de setembro de 2015, mas os advogados de defesa pediram mais tempo. A neta dos Barahonas, que não quis ser identificada, se apresentou e descreveu o abuso como um padrão persistente de abuso psicológico e físico. Ela tinha 6 anos quando os gêmeos chegaram à casa. A neta era uma visitante regular e testemunhou a tortura dos gêmeos, chegando a afirmar que eles tinham que ficar despidos e forçados a andar pela sala de estar. George forçou todos a assistirem os gêmeos nus. Outra vez, durante a visita da neta, George tentou afogar Victor na piscina. Em outra ocasião, George e Carmen enrolaram uma corda no pescoço de Victor, até que ele desmaiasse. A neta também disse que os gêmeos só recebiam leite e pão para comer. Em 21 de fevereiro de 2020, Carmen se declarou culpada de homicídio de 1º grau e múltiplas acusações de abuso infantil agravado. Ela também concordou em testemunhar contra o George como parte de um acordo judicial. Sua sentença foi adiada até que sua cooperação com os promotores contra George seja concluída. Se ela não cooperar totalmente, ela ainda poderá enfrentar a pena de morte. Em 26 de fevereiro de 2020, os advogados de George solicitaram que a data do julgamento fosse adiada devido ao acordo judicial de Carmen. Em 1º de março de 2021,
George foi atacado no centro de detenção pré-julgamento enquanto dormia e sofreu vários hematomas no rosto, sangramento nasal e um pequeno corte no nariz. Ele foi atacado por outros 5 presos por causa da natureza de suas acusações, de acordo com o relatório. Em agosto, ele demitiu sua equipe jurídica e continuou a pedir adiantamentos. Em fevereiro de 2024, uma audiência judicial sobre se ele é competente para ser julgado foi novamente redefinida. Em março, George foi considerado incompetente para ser julgado. A juíza tomou a decisão depois que ele foi avaliado por 3 médicos e 2 o consideraram incompetente. George foi transferido para uma instalação supervisionada pelo Departamento de Crianças e Família e receberá tratamento. Se sua condição melhorar a ponto de o juiz achar que ele pode auxiliar seus advogados em sua própria defesa, ele será devolvido às correções do condado de Miami e o processo criminal contra ele será retomado. O jornal local relatou que após 13 anos é um caso que ainda não está nem perto de ser julgado, porque os juízes e advogados mudaram por anos e George continua pedindo adiantamentos e também é incompetente. A promotora original do caso, que agora está aposentada, disse: devido aos calendários dos juízes, devido à defesa e à decisão do advogado de ir ao julgamento em outros casos, o caso de George ficou em segundo plano. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, esses irmãos sofreram muito e esse caso não teve justiça até agora. Já faz um tempo que aconteceu e mesmo assim nada foi feito. O George é incompetente para ir a julgamento, tem também a questão da Carmen, enfim, é um caso que ainda não teve o seu ponto final, mas se tiver alguma atualização, eu conto aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.